Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Thiago Najib, aqui diretamente da Flórida, Estados Unidos. E a pergunta que eu vou responder hoje: ainda vale a pena morar na Flórida? Toda essa questão imigratória aí, toda essa movimentação que está ocorrendo hoje em dia, nesse ano aí de 2025. Será que a Flórida ainda é um local agradável para os imigrantes ou já se tornou um local hostil, né? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nesse vídeo, entendeu? Tô aqui, acabei de deixar a Theo na escola, indo ali no Starbucks tomar um refresh para poder dar uma energizada e a gente vai bater nesse papo. Tem uma coisa que muita gente não sabe, que está no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, cada estado normalmente tem uma ideologia. E aqui a Flórida é um estado considerado, né, um estado de direita, um estado republicano, enfim, é um pouco diferente essa questão política aqui do Brasil, né, não tão simples assim, mas assim, só para o pessoal entender. Em regra, é assim que funciona. Então, a Flórida, né, como eu falei, é considerado um estado de direita, onde o governador ele é pró, né, Trump. Então ele tenta fazer de tudo para estar alinhado com a política imigratória do governo federal. Com isso, ele tenta criar mecanismos e fazer coisas que muitas pessoas acreditam ser anti-imigrante, tá? E aqui eu não estou querendo tomar partido para nenhum lado, eu estou querendo só trazer a realidade, meu ponto de vista, de quem vive legalmente aqui na Flórida como imigrante, tá? Tem algumas situações em que eu percebo que eles tentam meio que, vamos dizer, atrapalhar um pouco a vida de quem não está aqui legalizado. Aqui eu vou te dar um exemplo, que aqui não tem um processo imigratório em andamento, ou está ilegal aqui nos Estados Unidos. Essa pessoa encontra dificuldade ou, na maioria dos casos, nem consegue tirar a carteira de habilitação de motorista, renovar. Então, força as pessoas que querem ficar aqui na Flórida de forma ilegal, que não tem nenhum processo em andamento ou algo do tipo, a não conseguirem dirigir aqui, ou se estiver dirigindo, vai estar dirigindo sem habilitação, que pode gerar vários transtornos para essas pessoas. Então, isso é um ponto, né? Que eu acho que, pelo meu ponto de vista aqui, pelo que eu tenho visto aqui no dia a dia, é o que mais atrapalha as pessoas, porque você fica andando de carro aqui na Flórida sem habilitação, isso, se você for parado, isso pode te levar à prisão. Então, se você é preso, se você não tem documento, se você está ilegal, a polícia aqui da Flórida, ela tem um acordo, como se fosse um acordo de reciprocidade, um acordo de cooperação, acho que a melhor palavra é essa. Acordo de cooperação junto com o governo federal e o ICE, o órgão, o ICE, que é a Polícia de Imigração. Então, quando a pessoa é presa, e ela, às vezes, ela até paga a fiança para poder sair, e ela fica, vamos dizer, quite com a parte, né, criminal, o motivo que fez ela ser presa. Mas, quando vão verificar a regularidade dela imigratória, verificam que a pessoa não poderia estar aqui de forma legal, o ICE tem 48 horas para buscar essa pessoa na delegacia. Se o ICE não for buscar, a pessoa é posta em liberdade. É isso que eu tenho visto na prática aqui. Porém, 99% das vezes, eu não vou dizer 100% porque eu vi uma pessoa conhecido aqui, de uns amigos que foi solto e teoricamente não poderia, mas vamos botar aqui 99% das vezes o ICE tem cumprido essa meta aí de antes de 48 horas ir lá e buscar a pessoa. Aí a pessoa é presa e posta num presídio federal, né, onde as pessoas estão sendo postas lá por estar sem status ou irregulares aqui na questão imigratória. Tem até alguns acordos aí em relação a presídios estaduais também, mas enfim, esse já é um outro assunto.
Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, aqui na Flórida eu tenho visto sim um aperto maior em relação a essa questão imigratória, que, sendo bem sincero com vocês, por um lado, a Flórida, na minha opinião, é um dos melhores, se não for o melhor estado dos Estados Unidos para poder se viver. É um estado que se assemelha muito ao que a gente tem no Brasil, por ser um estado tropical, sol, como vocês podem ver, praticamente o ano inteiro. É como se fosse um Brasil melhorado. Aqui a gente encontra de tudo, tem comércio brasileiro, comida brasileira. A gente não sente tanta falta da cultura brasileira, porque aqui a gente vê, basicamente, se você quiser viver na comunidade brasileira aqui, você vai viver como se estivesse no Brasil, tá? É como se fosse um Brasil melhorado, o pessoal costuma dizer. Então é um estado fácil de se adaptar. As pessoas que estão vindo no Brasil às vezes não têm o idioma, então assim, ajuda muito na questão da adaptação, tá? Por outro lado, esse aperto que vem ocorrendo aí em relação à parte migratória, se eu tivesse de alguma forma irregular aqui, se não tivesse documentação, eu não estaria aqui. Então, o meu ponto de vista é esse. Se você não tem um status legal, se você está aqui nos Estados Unidos de forma irregular, a Flórida não é um estado que te recebe de braços abertos. Infelizmente, ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista. Então é uma coisa que respondendo já a pergunta do vídeo, a Flórida ainda vale a pena morar? Depende do seu status migratório. Essa é a primeira pergunta, né? Porque se você tiver sem status, se você não está aqui regularizado, você não vai ter acesso a muita coisa. Inclusive, até para alugar apartamento, às vezes você vai encontrar dificuldade, porque muitas vezes eles exigem, né, que você tenha um social, algum documento. Aqui até eu soube de alguma coisa em relação a comprar carro também, que eu já não sei exatamente como está acontecendo na prática, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, as pessoas poderiam comprar só com passaporte. Eu ouvi dizer que hoje em dia já não está podendo mais. Aí eu já não sei se é mais uma questão aqui da Flórida ou se é uma coisa federal em todos os estados, mas o pessoal tem tido dificuldade em relação à compra de carro, porque parece que já tem que ter, você tem que ter pelo menos, se não me engano, habilitação aqui. Então se você não tem documento, você não consegue tirar a habilitação, então aí uma coisa vai levando a outra, às vezes você não consegue comprar o carro. Então isso é uma coisa que vem acontecendo. Eu não sei porque, como eu tenho o documento necessário, hoje o meu carro é um leasing, né, que a gente como se fosse um financiamento, né? Você vai pagando por um período, aí chega no final desse período do seu contrato, você pode ou entregar o carro, ou pagar o valor residual que tem lá, ou então financiar esse valor residual. Isso vale muito a pena porque a gente paga o carro praticamente sem juros. Então esse meu carro é com leasing e o da Tácia não, o da Tácia é financiado. O da Tácia, quando eu comprei o carro da Tácia, eu tinha acabado de pegar o documento, então o meu crédito estava muito ruim ainda para poder fazer o leasing. Então eu tive que construir o crédito, depois de, se não me engano, de 2 anos que eu comprei o carro da Tácia, eu já tinha um crédito bom para poder fazer o leasing desse carro aqui. Então, quem tá com a documentação direitinho, a pessoa não vê, não sente, né, essa questão, essas dificuldades do dia a dia de quem não tem documentação, que é às vezes tirar uma habilitação, comprar um carro, enfim, alugar um apartamento. Isso eu estou falando de forma geral, mas é óbvio que tem locais que você consegue alugar, depende muito da administração do condomínio. Só a situação do carro que eu não sei como é que está sendo feita, mas eu acho, aí já é um achismo meu mesmo, que você precisa ter uma habilitação pelo menos. Tá? Então muita gente que já chegava do Brasil só com passaporte, antigamente descia do aeroporto e ia direto para a concessionária e saía com um carro. Hoje em dia não está podendo não. Então, foi o que eu falei, você tem que avaliar muito bem o estado que você vai. Qual é a política migratória, você vai conseguir ter a documentação, você vai poder dirigir, você pode trabalhar, depende muito do seu status. E como eu sempre digo aqui, sempre recomendo, você fazer tudo da forma mais correta possível. Você está saindo do Brasil para poder tentar a vida em outro país, tenta fazer dentro das suas possibilidades tudo da forma mais correta possível. Contrata uma empresa que seja séria para poder te representar, fazer um processo migratório para você. Inclusive aqui na descrição do vídeo tem o contato da
da Flow Global Mobility, empresa aí que eu confio, que eu sei que o pessoal é sério e faz todo esse processo migratório, pode te auxiliar, enfim, desde o início, desde o Brasil até o seu destino final, te auxiliando da melhor forma possível. Então, uma pessoa que eu confio. Então, é o que eu recomendo, faça tudo da forma legal. Não tente sair do país já com o pensamento de vou tentar fazer tudo do meu jeitinho brasileiro. Gente, isso aqui não funciona. Não funciona. Se você já começa errado, vai terminar errado. Tenta fazer tudo da forma mais certinha, mais correta possível. A partir do momento que você faz tudo do jeito certo, esse país aqui vai te abraçar. Aqui é a terra da oportunidade, aqui é a terra onde emana leite e mel. Então, o que eu costumo dizer, se você trabalha, se você é uma pessoa séria, se você quer tentar a vida em outro país, com a sua família, principalmente se você tiver filhos, a recomendação é faça tudo da forma correta que você não vai se arrepender. Você vai ter uma vida que você sonhou realmente, que no Brasil às vezes é mais difícil. Não vou dizer que você não consegue no Brasil também, consegue. Se você trabalhar muito bem no Brasil, se você for uma pessoa séria e trabalhar direitinho, você consegue ter uma vida boa no Brasil. Mas é muito mais difícil. Costumo dizer que hoje aí, com um dólar quase R$6, com um dólar quase R$6, você tem que trabalhar quase 6 vezes mais no Brasil para conseguir o que você consegue aqui. Então, o que você demora às vezes 6 anos para fazer no Brasil, você vai fazer em 1 ano aqui, ou menos. Então, se você está com o pensamento de fazer tudo certinho, de forma legalizada, a Flórida, eu arrisco dizer que é o melhor estado para se viver. Se não, aí você tem que avaliar as suas possibilidades e ver um outro estado aí onde você consiga ter um mínimo de dignidade. Porque viver do jeito que muita gente vive aqui, com medo de sair na rua, de dirigir, de ser parado pela polícia, isso não é vida, gente. Isso é uma prisão. Então, se você for para viver assim, é melhor voltar para o Brasil ou para outro país, para a Europa. A própria Flow pode te ajudar nisso. Quero morar na Espanha, conversa com o pessoal lá. Quero morar no Portugal, quero ir para o Canadá. Tem todas essas possibilidades, entendeu? Mas, hoje, eu vivo aqui na Flórida, não sei amanhã. Eu tenho vontade de conhecer um pouco mais o inverno aí, enfim, um estado pro norte. Mas isso é uma movimentação que, enfim, é complicada. Tem toda a questão estrutural da família, de adaptação. E muita gente fala que no início é bom, depois a neve começa a ser uma dificuldade. Eu não sei, eu não vivi lá, de repente. Para quem está começando, dizem que paga muito bem. Já ouvi falar que lá em Massachusetts, por exemplo, eles pagam acho que o dobro do que o pessoal paga aqui na Flórida. Então a Flórida tem essa parte um pouco complicada também, de você não receber como o pessoal costuma receber em estados aí mais pro norte. Então isso tudo aí precisa ser avaliado, mas aí a recomendação e pela minha experiência de vida aqui, eu não me arrependi de ter vindo para a Flórida. Eu moro aqui na Flórida desde quando eu cheguei nos Estados Unidos. E eu tenho curiosidade de repente passar um período em algum outro lugar, algum outro estado, mas não sei, tá na mão de Deus. Se Deus me guiar, eu estou indo. Então é isso, gente, mais um vídeo aí. Tô tentando fazer essa meta aí de gravar vídeo todos os dias. Conto com o apoio de vocês para poder curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Tem um sininho aí, clica no sininho toda vez que eu postar o vídeo, você vai receber uma notificação. Isso ajuda muito e nos mantém muito motivados aí a continuar nessa guerra aí. Muito obrigado por assistir. Um abraço.